Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, mais um encontro com vocês aqui de sábado, ao meio-dia, é o nosso programa Ferramentas da Consciência. E se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho com os orgonites, que também são ferramentas, eu vou te deixar o endereço aqui, que é o www.consciência81.com.br, ou então você entra em contato e fala comigo pelo WhatsApp, que é o 11 911 550008, ou no e-mail conversando81@gmail.com. E hoje a gente está recebendo aqui um querido, que é o terapeuta Rodrigo Vasconcelos. Ele é canalizador e facilitador do curso técnico de apometria ancestral. Que ferramenta, hein? Exatamente. Vamos perguntar aqui para ele, para quem não sabe ainda sobre apometria, o que é apometria, Rodrigo? E por que apometria ancestral? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Enfim, bom dia a todos. E vamos lá. José também está aqui com a gente. É que o assunto é tão interessante, gente, que eu fiquei concentrada aqui. Mas seja muito bem-vindo, José. Grande Obrigada. convidado. Voz linda, hein? Muito esperado. Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouco a respeito do que significa apometria. Apo, além. Metria, medida. Essa é uma terminologia, vamos dizer assim, foi dada por Dr. Lacerda em, acho que década de 60, salvo a memória, quando ele adquire algumas informações, conhecimento, trazido pelo Luiz Rodrigues, salvo a memória, num congresso ou coisa parecida que houve, acho que foi sexto congresso pan-americano de espiritismo e tal. Então, no meu ponto de vista, tudo aquilo que a gente vai buscar na linha do tempo do nosso cliente ou paciente, a origem, a gênese daquela consequência, é a apometria. Engraçado que eu tinha a sensação de que a apometria era atendimento à distância. Não tem essa relação, ou tem essa relação em relação ao tempo. A distância no tempo, talvez? Pode até ser, porque assim, é tudo, vamos dizer assim, que full time. Vamos falar de duas unidades de tempo. Existe a unidade de tempo dessa densidade que nós estamos aqui, existe a outra unidade de tempo, que é da alma ou do etérico. Da alma ou do etérico é uma coisa só. Porém, quando nós estamos aqui na Terra resolvendo qualquer questão ou questiúncula material, humana, obrigatoriamente a gente vai ter que seguir por essa cronologia. Existem terapeutas que vão buscar alguma condição na linha do tempo, sei lá, um processo da vida uterina. Sim. Ou de vidas passadas. Então a gente tem essa cronologia. Uhum. Então, como eu falei, no meu ponto de vista, qualquer técnica, ponto de vista, que você vai atrás da gênese, do início, daquela consequência, daquele problema, foi na linha do tempo, a apometria, além da medida. Muito legal. Além do tempo e espaço. Pode ser também, além do tempo e espaço. Muito legal. Okay. E por que a apometria ancestral, né? Que é esse curso técnico que você traz para auxiliar, inclusive, terapeutas que já trabalham em outras linhas de terapia. Como isso pode, né, auxiliar e o que é a apometria ancestral? Bom, a apometria ancestral, além do tempo, o quê? Na linha ancestral da pessoa, tá? Ou seja, muitas questões que nós trazemos, problemas, dificuldades, podem ser corrigidos mexendo o quê? Na ancestralidade. Quantas situações que a gente tenta reorganizar aqui, tenta, e muitas vezes a gente não consegue. A gente fica vivendo tipo um elástico, né? Parece que a gente estica para resolver aquela situação e a gente volta de novo para a base da situação. Exatamente. E às vezes é uma questão da ancestralidade. Uhum. Né? O oriental, de uma forma geral, ele entende muito sobre isso daí. É verdade, a cultura oriental traz muito essa questão dos ancestrais, inclusive o culto dos ancestrais em casa, né? Exatamente, que dentro existe um móvel lá, o local oratório chamado Hotoke-san. Né? Até eu acho que foi o José que falou esses dias que o oriental, ele leva o visitante para se apresentar para os ancestrais antes dele entrar em casa, dele que eu descobri. Através do congresso. Olha, estamos em corrente aqui. Quando você chega à casa de um oriental que segue essa linha, né, que faz esse cultua, reza para o seu ancestral, quando você chega a primeira vez, vamos supor, uma data festiva, você entrou na casa daquela família oriental, eles te levam até o Hotoke-san e te apresentam. Para quem? Para os ancestrais. Que interessante. E você observa ali que tudo que existe na mesa para os convidados está oferendado, exatamente. Olha. Né? Oferendado. Então, essa questão da oferenda não é só
das ritualísticas, vamos dizer, da Umbanda, ou Candomblé. Existe isso daí no meio oriental. E uma coisa interessante, quando o descendente, vamos supor, passou numa faculdade, o descendente está bem, eles fazem as reverências, vamos dizer, para os seus ancestrais, porque eles sabem que os seus ancestrais colaboraram. Estão bem. Exatamente. Estão bem, olha. Exatamente. Então, quer dizer, quando a minha vida aqui está funcionando bem, eu posso partir do princípio que os meus ancestrais estão bem. Em parte. A premissa é essa daí. E quando, vamos supor, um descendente tem algum problema, imediatamente eles vão oferendar o seu ancestral, porque eles entendem que o ancestral não está bem. Então isso para eles é muito claro. Quando eu comecei a ver essa mecânica, eu falei, nossa, olha que interessante. Né? Que legal. E conta pra gente, como é que essa ferramenta chegou até você, né? A apometria ancestral veio para você. Eu sei que a história vai ser curiosa, longa. Ele vai ter que fazer de um jeito bem conciso aí, mas conta pra gente. Nossa, como que eu vou ser conciso? Mas vamos lá. Eu no caso, eu estava em São Paulo, fui cabeleireiro durante 15 anos, com 10 anos de salão. A hierarquia, os meus amigos fantasmas, pediu para que eu abrisse um local para estudo e atendimento. Ou seja, você era cabeleireiro, estava lá na sua vida do dia a dia, né? Trabalhando, né? Fazendo as coisinhas do dia a dia. De repente, a sua hierarquia fala, olha, exato, abre um local de estudo. Exato. Eu sempre gostei muito de estudar. Estudo desde os meus, talvez, 16 anos, quando eu começo no kardecismo. Porém, a questão da mediunidade, isso é um fato meio que engraçado, né? Começa mais ou menos 5, 6 anos de idade. Ou seja, todas as pessoas que eu conhecia, que fazia parte da minha vida, e pessoas novas, eu meio que sabia quando a pessoa ia morrer. Então chegava muitas vezes, mãe, olha, fulano vai morrer. Às vezes chegava para a própria pessoa. Não fala isso, menino. E não fala isso. De repente tocava o telefone, olha, fulano morreu. Só começou a se esconder de você. Aí quando eu ia visitar alguém de família, coisa parecida, até estando em outro estado, né? A pessoa, putz, o Rodrigo falava, alguma coisa acontecia, principalmente em relação à morte, quer dizer, era uma questão de mediunidade. Olha que interessante. Porém, pai franciscano, fui criado dentro da terceira ordem franciscana vizinha lá, a faculdade de Direito, então isso é muito difícil para se lidar. Bom, porém, sempre, tentando ser conciso, tá? Sim. Sempre eu gostei de estudar as questões da espiritualidade, da energia desde pequeno. Pequeno, sim, o primeiro livro que eu peguei, 3 ou 4 anos de idade, era um livro que nós tínhamos em casa, que falava sobre mecânica celeste. Era um livro de astronomia. Quando eu estudei astrologia, que eu precisava daquele livro para me ajudar na parte de mecânica celeste, eu pego o livro, tudo riscado. Mãe, meu irmão riscou isso quando era pequeno. Ela falou, não, Rodrigo, você era criancinha, andava com esse livrinho para cima e para baixo dentro de casa. Veja se tem fundamento. Nossa. Quantos livros tinham lá em casa? Bom, fazendo um resumo. Quando eu monto o salão de cabeleireiros, estou com 10 anos como cabeleireiro, mas sempre fazendo esses estudos, astrologia, acupuntura, mas só por questão de conhecimento. Nunca pensei em trabalhar nessa área, certo, mas eu gostava do conhecimento. 10 anos, vieram aqui no meu ouvido, monto uma sala para estudo e atendimento. Montei um consultório próximo lá do salão. Salão, 15 anos de atendimento e consultório, 5 anos de atendimento. E aí eles dão informação. Pede que eu desligasse tudo aqui de São Paulo e que eu fosse para o Ceará. Eu achei que eu estava ficando doido, mas não teve muito como negociar, fechei tudo e fui para o Ceará. Nos primeiros 6 meses que eu estava lá, acho que em torno de 2015 ou 2016, eu passo por um processo de abdução. Esse processo de abdução foi físico, não foi em desdobramento. Então eu me deparei com seres, mais ou menos 3,50 m, 3,70 m. Hoje é meio confuso para mim, não me lembro se eram 6 ou 8. Eram seres em volta de onde que eu estava. E eles falam uma coisa interessante, fazendo um resumo, tá? Que, primeiro, que eu não ficasse assustado, mas eu estava muito assustado, um medo absurdo. Talvez tenham até te falado isso porque eles viram que você estava assustado. Primeiro eu pedi ajuda de tudo que era do céu. Quando começou a não dar resultado, eu comecei a pedir ajuda de tudo quanto era de coisas e nada respondia. Falaram, olha, se acalma, existe uma programação, por isso que você está aqui, está tudo certo. É o seguinte, nós precisamos da sua ajuda. E eu pergunto, mas o porquê? Por que disso? Por conta da poluição. Estamos preocupados com a poluição de vocês na Terra. Quando falou poluição de vocês na Terra, eu já me remeti à década de 80, 90, a poluição das fábricas, indústria e tal. Sim. E eu pergunto, esse tipo de poluição? Falaram não.
mas a poluição gerada pelo campo emocional da sociedade humana. Ou seja, uma poluição emocional. Exatamente. O que estava no nosso campo emocional estava... Imagina uma cidade com aquela nuvem de poluição em aquele cima. fog, então, aquela assim, densidade. Nós Ótimo estamos exemplo. exatamente Isso. daquele jeito, com uma camada emocional muito prejudicial. Ou seja, as formas, pensamentos gerada pelo campo emocional humano. Uhum. Então eles explicaram o seguinte, que toda essa densidade, esse fog, essa neblina, estava atrapalhando a comunicação entre nós humanos e as esferas espirituais, principalmente daqueles que têm um papel de pontifícia diante da sociedade. Pontifícia que eu digo o quê? Que faz a ligação do céu com a terra. Sim. Terapeutas, pastores, zeladores de orixás, ou seja, todos aqueles que necessitam... Canalizadores, né? Exatamente, dessa canalização. Existe o quê? Como que eu posso falar aqui? Um campo, um meio que está extremamente o quê? Ou seja, pessoas que têm na sua programação serem ajudantes de outras aqui, que estavam sofrendo exatamente, com que essa se poluição. Nessas esferas espirituais não estavam conseguindo ter a comunicação, ou a coisa exigia muita concentração. E energia, imagino. Exatamente. Também, né? Então, eles explicam, baseado nisso. Aí eu pergunto, né? No inconsciente eu falo, mas o que eu tenho a ver com isso? E ainda Por que falei mais. Rodrigo Vasconcelos? Exatamente, ainda falei mais. Eu falei, peraí, vocês têm uma tecnologia que impressiona. São seres de uma estatura que impressiona muito mais. Eu falei, por que vocês não fazem isso? Sim. E eles explicaram, porque nós não temos autorização de interferir no livre-arbítrio dos senhores, a não ser que vocês solicitem. Então está aqui o projeto, está aqui o que você vai precisar desenvolver. Me passaram tudo exatamente. Lógico, não foi só nesse processo de abdução. Depois houve pelo menos uns 3 ou 4 encontros, mas eu sei que foi desdobramento. Primeiro ele foi físico. Certo. Tá ok? Você disse que você passou por exames, né? Exatamente. Nessa por nave. Exames. Eu fiquei numa cadeira semelhante àquelas cadeiras de otorrino de antigamente. Sim, sim. Parece até uma cadeirinha de barbeiro, onde que eram colocados como se fosse aparelhos de pressão pelo corpo, tinha um monitor e tinha uma pessoa que esse daí ele já não era extraterrestre, era humano, senão japonês. Ele brincava muito comigo e falava, olha, fica tranquilo, isso não vai doer, eu só preciso entender um pouco melhor do teu corpo, ou seja, a questão biológica do corpo. Olha que legal. O que tem a ver com isso, realmente eu não consigo explicar. Qual que é a principal função? Você falou que é limpar essa carga, né, emocional, para que essas pessoas que são não mentores, mas que são pessoas que vão ter cargos específicos de orientação espiritual para outras pessoas, elas estejam mais abertas a tratar, estejam com a energia mais tranquila. Então, esse é o principal objetivo de um atendimento de apometria ancestral? Então, o principal objetivo, eles explicam o seguinte, que nós somos produtos do meio dos nossos ancestrais. Sim. Então, eles entendem, de uma forma, isso quem faz o curso consegue entender bem direitinho, existe uma interação entre nós, humanos, encarnados, e os nossos ancestrais. Sim. Muito daquilo que os nossos ancestrais são e estão submetidos no umbral, ou nos umbrais, isso de certa forma ecoa na nossa memória celular. Sim. Em dado momento, a gente pode receber alguns estímulos que são desnecessários para a nossa experiência. E se a gente compra esses estímulos pelo nosso campo emocional, interferindo, alterando a nossa parte comportamental, logo a gente começa co-criar experiências que não tem nada a ver com a nossa proposta, com o nosso projeto. Sim. Entende? Então eles explicaram muito isso. E o trabalho de apometria ancestral ele consiste praticamente em 3 pontos. Primeiro, promover o quê? O encaminhamento dessas consciências, não todos os nossos ancestrais, sim, sim. mas aqueles ancestrais que perderam a capacidade de raciocínio autônomo, que são usados, manipulados, esses são desligados dessa malha. Ou seja, eles deixam de emitir aquelas vibrações que chegam até nós e que acabam atrapalhando o nosso processo. Deixam de emitir porque literalmente eles são desligados
Do umbral, do são umbral, liberados. desligados. E isso eu questionei eles. Eu falei, peraí, daquilo que eu conheço do kardecismo, daquilo que eu conheço de tantas outras entendimentos, a coisa não é desse jeito. Certo. Aí isso foi tema de uma palestra lá no Rio Grande do Sul. Ele falou o seguinte, eles falaram o seguinte: nós não estamos nem aí para a Disneylândia de vocês. Então, a conversa, quando você tem essa experiência com seres, vamos dizer que de uma diferente raça, por mais que sejam uma parte da gente, a condição emocional deles é totalmente diferente da nossa e gera um certo impacto. Sim. Entende? São extremamente racionais. Muito objetivos, Muito objetivos. Muito Talvez, objetivos. inclusive, porque eles estejam livres dessa carga emocional que nos contamina. É porque eles não têm sistema endócrino. Não é? Queria ver se eles tivessem, Eles não né? têm sistema endócrino, não tem hormônio logo. Se eles A tivessem esses resposta, hormônios aqui. Né? Imagina o Spock tendo hormônio, como que ia ser? Ia ser verdade. diferente, né? Rodrigo, como é que é feita a triagem desse paciente que entra em contato com você? Todo paciente que você atende, ele passa pela apometria ancestral ou não? Olha, praticamente todo, como esse cliente, ele chega para mim para o que? O atendimento de apometria. Certo. Dentro do atendimento de apometria, eu desenvolvo o que? Eu tenho um protocolo onde que eu vou fazer esse rastreio, essa triagem para ver se tem autorização ou não. Sim. O trabalho de apometria ancestral, ele é muito breve, não são vários atendimentos. Um atendimento, quando é solicitado, trabalha a ancestralidade paterna e materna, apenas um atendimento. Ou às vezes há necessidade de fazer separado, primeiro a materna, depois de 30 dias a paterna, né? Então, assim, eu digo muito que o trabalho da apometria ancestral, o curso, ele serve para qualquer tipo de terapia. Quem trabalha com constelação familiar, quem trabalha com reiki, quem trabalha com acupuntura, psicólogos, enfim, aqueles que têm a capacidade de trazer... Ela é uma terapia complementar de outras terapias, né? Exatamente. Então, assim, eu vou aumentar o meu nível de percepção, o meu nível de conhecimento em relação à ancestralidade daquela pessoa que eu estou atendendo. E o técnico, ele consegue desencadear um movimento naquele cliente que começa o quê? Promover o esgotamento, a limpeza, a reorganização de muitas questões que muitas vezes nem deveriam estarem sendo tratadas dentro do consultório. Porque existem algumas experiências que não tem nada a ver com a programação daquela pessoa. Com certeza, porque se a gente está fazendo uma limpeza de coisas que estão vindo desses ancestrais para nós, são questões dos ancestrais, vamos imaginar assim, né? Então, estou dentro do consultório, está tratando uma questão do meu ancestral e o meu propósito de vida, a minha questão, está lá atrás. Exatamente. Eu não estou olhando para ela, então é uma nuvem, né? Isso cria uma nuvem em volta do meu propósito de vida, da minha questão em si, e eu fico ali rodeando e não entro no cerne da questão, que é o desenvolvimento da minha atividade. Ou seja, cada um de nós vem com uma programação. Né? Dependendo dos estímulos que a gente recebe nessa sociedade, de acordo com que a gente é bombardeado com essas informações, infelizmente, se a gente vai para o jornal... Existe jornal ainda? Não. Existe, né? Acho que existe. Mas enfim, os telejornais, né? O papel acho que até diminui o tamanho. Você só vê informações que te geram o quê? Guerra, briga, violência. E de acordo com que a gente vai absorvendo essas informações, de acordo com que a gente começa a mexer no nosso campo emocional, infeccionar o nosso campo emocional, a gente pode abrir registros que não estavam na nossa programação. Isso tem um pouco a ver com o nosso livre-arbítrio, né? De escolha. Então, a gente escolhe abrir esses registros, então, ou eles já estão na nossa então, malha vamos lá. ali? No nosso nascimento, a gente vem com uma programação. Certo. Parte dessa programação, quem sustenta são as experiências dos nossos ancestrais. Agora, de acordo com o que eu estou vivenciando aquela experiência, eu posso abrir inúmeros registros que não tem nada a ver com a minha experiência. Quando você me fala da questão de livre-arbítrio, você me toca num assunto maravilhoso. Por quê? Veja, a gente imagina que a nossa hierarquia espiritual, ela vai tangendo, a gente imagina que vai tangendo a nossa vida. Porém, o que acontece? Quando eu escolho, de forma consciente ou inconsciente, viver uma experiência, nenhum amparador vai paralisar ou vai evitar aquilo. Vai falar, essa não. Um amigo espiritual falou assim, chama de professor esse, ele falou, um Deus co-criador, não,
paralisa ou não, o termo que você usou agora, Impede. isso, exatamente, um Deus co-criador não impede outro Deus co-criador a desenvolver uma experiência. Então, eles estão aqui para nos auxiliar, ok? Mas quando eu escolho viver uma experiência, seja ela na minha programação ou fora dessa minha programação, eles não têm como interferir na questão do livre-arbítrio. Somos deuses co-criadores. Entende? Então a coisa era um pouquinho mais delicada. Entendi. Então a hierarquia lá de cima entende o seguinte, que todos nós temos uma programação. Porém, a gente muitas vezes começa a abrir essas situações, começa o quê? Perder o foco daquilo que de fato é nosso, começa a viver outras experiências, a nossa energia que era para estar servindo de combustível para desenvolver... Para nossa experiência já escolhida, exatamente, né? A gente começa a desfocar, a energia está aqui, está aqui, está aqui, está no meu processo, e aí começam o que? As paralisações. Então, a gente observa na vida, meio social, meio profissional, a parte afetiva, existem situações que a pessoa passa uma vida inteira tendo uma repetição e procurando atendimento sempre, inúmeras técnicas, e a coisa não vai. A gente pode até utilizar aquele exemplo do computador, né? Que a gente está utilizando um único programa e o computador está com 10 programas abertos. Então, quer dizer, a energia dispersa. De programação ali daqueles dados, ela está dispersa entre todos aqueles programas abertos. E você não consegue utilizar. A gente poderia dizer, então, que a apometria ancestral vai fazer o quê? O fechamento de programas que você não está utilizando para que você dirija o seu foco no programa que você precisa. Ou seja, você não vai ter facilidade nenhuma. O teu projeto é o teu projeto. Ou seja, se eu tiver com dificuldade no Excel, entre aspas, ali no meu programa de computador, eu vou focar na minha dificuldade, eu vou focar na minha experiência. Exatamente. Mas as partes que eu não estou utilizando, elas vão ficar silenciadas. Exatamente. Pronto, é basicamente isso daí. Entendi. E eles, Muito do legal. outro lado, eles entendem o seguinte, que a gente chega para ter uma experiência, quase todos os humanos, a gente desencarna e não consiga, às vezes, cumprir um terço. Nossa. Então, um terço. Isso vem muito daquele sentimento que as pessoas têm de não estar vivendo a própria vida, né? Claro, não tenha dúvida nenhuma. Porque no teu íntimo você está vivendo uma situação, e eu estou dizendo o seguinte, não necessariamente diante da dificuldade. Quantas pessoas vivem de uma forma tecnicamente positiva e estão satisfeitas, né? Eu não estou vendo satisfação na minha vida, está tudo certo. Exatamente. Peraí, o que é que está acontecendo? Então aí fica a dica que a gente sempre fala. Se você está ouvindo esse programa nesse momento e essa ferramenta, que é a apometria ancestral, te tocou de alguma maneira, né? Se você sentiu que pode ser isso que está travancando o teu processo, entre em contato com o Rodrigo. Deixa seu contato pra gente, Rodrigo. Bom, pode encontrar no Instagram, Rodrigo Vasconcelos. E lá tem todas as informações de curso, enfim, todas as informações necessárias. Tem canal no YouTube também, né, Rodrigo? No YouTube, eu acho que dá para se procurar, acho que o Rodrigo Vasconcelos. É a apometria ancestral, não é? Apometria ancestral, Rodrigo Vasconcelos. Aí, inclusive, para quem quiser mais informações a respeito disso que a gente está conversando aqui, no YouTube está lá, apometria ancestral por Rodrigo Vasconcelos. Aí fica bem... Aí são 25 minutos de informações. É isso aí, pessoal. Então, agradeço a sua companhia, que agradeço o Rodrigo, que esteve aqui com a gente para trazer essa ferramenta que com certeza vai fazer a gente liberar todas essas coisas que não fazem parte da nossa experiência para que a gente viva a nossa experiência. E obrigada, José, faça também. Faça diferença na vida de muitas pessoas. Eu agradeço também muito a oportunidade e a gente dá continuidade sempre. A gente vai se ver outras vezes em outros programas, com certeza. E eu vejo você no próximo sábado, meio-dia. Eu te espero.